A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que eu venho compartilhar a palavra de Deus. Mais um devocional e estamos meditando em Provérbios, esse livro de muita sabedoria que estamos trazendo e aprendendo a cada dia mais. Provérbios é um livro de instrução para as nossas vidas e vale muito a pena estudar cada versículo de Provérbios e aprender e aplicar em nossas vidas. Porque a importância de lermos a palavra é da gente também aplicar em nossas vidas, para que a gente veja mudança, né? E é muito bom esse momento precioso e eu quero inspirar você. Se você é novo aqui nesse canal, eu me chamo Adriana Ferreira e eu estou aqui para inspirar você a fazer um devocional diário. A todos os dias, você tirar um momento com o Pai querido e amado, de leitura da palavra, de conversa, porque a oração é uma conversa, e estudar a palavra, meditar na palavra. É muito precioso esse momento e eu inspiro você a pelo menos um capítulo por dia. Você está estudando, meditando e crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Quero pedir a você que deixe seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear essa semente, né? E Deus dará o crescimento. Vamos ajudar as pessoas que talvez não entendam a palavra de Deus, mas está aqui, né, a gente meditando e crescendo juntos. Aqui não é um estudo teológico, mas estamos aqui buscando aprender um pouquinho mais a cada dia juntos. Amém, meu irmão e minha irmã? Livro de Provérbios, capítulo 24, vai falar sobre a sabedoria, ensina como se relacionar. E o primeiro versículo, o primeiro e o 2, vai falar assim. A versão da minha Bíblia é a NVI. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois a destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. E o que quer dizer isso? Invejar os malignos é andar com eles, e andar com eles é uma séria ameaça à vida. A inveja e o desejo de ser o que é o outro e possuir o que o outro tem, o invejoso caminha deliberadamente na direção do fracasso. Um filho de Deus não deve nunca invejar e imitar os malignos. Devemos imitar os que praticam o bem. Aleluia. Aqui nos alerta sobre a inveja. Provérbios, todo o livro de Provérbios sempre vai nos alertar sobre a inveja. Versículo 3 e 4 fala dos benefícios da sabedoria. E vai dizer assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Os benefícios da sabedoria, do discernimento, do conhecimento podem ser os acessórios literais da casa, ou simbolicamente o caráter, os relacionamentos da família que vive naquele lar. O melhor fundamento para um lar pleno é sempre e será Deus. Deus tem que ser a base de tudo. Para termos um relacionamento, uma família abençoada, Deus tem que ser a base desse lar, desse casamento, dessa família. Eu creio que Deus tem que ser a base de tudo, irmãos. Para o seu trabalho, para você servir, para você fazer todas as coisas. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Amém? Versículo 5 e 6 vai falar do poder da sabedoria. E vai dizer assim: o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é a mais forte do que a força. É mais forte do que a força. Força sem da sabedoria é poder que destrói e mata. Já o sábio, mesmo sem força física, sem poder bélico,
tem mais influência do que a força dos exércitos e o poder das armas. Glórias a Deus. Eu creio muito nisso. Que não adianta ter força, não adianta ter habilidade se você não tem sabedoria. Não adianta obter coisas se você não tem sabedoria. Então, eu creio muito que o principal é a sabedoria. Porque independente do que você tenha, se você seja forte ou fraco, se você tem ou não tenha, se você tiver sabedoria, você vai saber lidar com a situação, né? E por isso que nós devemos buscar a sabedoria que vem do céu, que é o do nosso Pai querido e amado. Versículo 7 fala a sabedoria é fundamental. E vai dizer assim: a sabedoria é elevada demais para o insensato. Ela não sabe o que dizer nas assembleias. Não somente na guerra, mas também nas assembleias, a sabedoria é essencial. O insensato não tem nada com que contribuir. Pode por vezes ser capaz de obter algum crédito, mas sua contribuição é nula. Aleluias, glória a Deus. Versículo 8 e 9 vai falar da moralidade escarnecida. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. A ideia básica aqui, já por trás desses dois provérbios, é ultramar, no sentido de maldade deliberada e descarada. Ambos os ditados mostram que a opinião pública condena tal atitude, mais cedo ou mais tarde. Aleluia. Glórias a Deus, né? Aqui está falando que... Aleluias. Sobre tramar, eu me perdi aqui na hora de buscar. Na hora que eu passei a visão no caderno, me passou a... Mas na hora de tramar, no sentido do mal, descaradamente, né? Você tramar a maldade, né? Temos que tomar muito cuidado. Versículo 10 e 12 fala: quem foge do dever. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não saibamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Né? Aqui foi do versículo 10 ao versículo 12. E vai dizer assim: tensões excepcionais e responsabilidades que podem ser evitadas são testes justos e não injustos da qualidade de um homem. O mercenário e não o pastor verdadeiro que alega a desculpa de más condições, de tarefas desesperançosas e de ignorância compreensiva. O amor não se deixa silenciar tão facilmente assim, muito menos o amor de Deus. Versículo 13 e 14 fala que a sabedoria é doce para a alma. 13 e 14. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Aleluias, glórias a Deus. E vai dizer assim: existem 4 verdades sobre a sabedoria que se destacam nesse texto. A sabedoria tem sabor, tem ricos nutrientes, produz bons frutos. A sabedoria jamais decepciona. Portanto, o sábio é aquele que se deleita na sabedoria, como um faminto desfruta gostosamente de uma refeição. Glórias a Deus. Aleluia.
Versículo 15 e 16 vai falar assim, vai falar sobre a exaltação dos retos. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Versículo, aqui esses 2 versículos, meu irmão, minha irmã, quer falar aqui que se faz um apelo à única coisa que o perverso respeita, né? Que é os próprios interesses dele. Num nível mais modesto, em uma lembrança sadia de uma vitória inescrupulosa, nunca é permanente. Essa pessoa estará empenhada em uma luta contra Deus. Aleluia. Ainda estou fazendo algumas paradas no vídeo, porque eu ainda estou me recuperando da minha garganta, também da gripe, né? Porque no começo começou com gripe, com a garganta. Aí tomei remédio da garganta, acabou. Aí agora tá alguns sintomas de gripe, né? E aí eu dou umas paradinhas, né? Pra tomar uma água, pra me dar um pouquinho de tosse. E aí eu vou voltando. Por isso eu não tenho conseguido gravar todos os dias, eu tenho repousado. Porque eu fiquei um pouco rouca. E para não forçar também, quando a gente tá assim, a imunidade baixa, nossa, a gente fica num cansaço e a gente acaba rendendo menos, né? Devido a não estar 100%. Mas eu estou ficando bem, graças a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus já estou ficando bem. E logo, logo eu estarei 100%. Então, irmãos e irmãs, vamos continuar a nossa meditação. Versículo 17 e 18 vai dizer assim, ó: Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Versículo 17 e 18, né? Fala que não se alegre com a queda do seu inimigo. A palavra de Deus ensina que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Alegrar-se com a desgraça do próximo é um sentimento reprovável e indigno de uma pessoa que conhece a Deus. Aleluia. 19 e 20 fala sobre a inveja mais uma vez e vai dizer assim: Não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Mais uma ênfase sobre a inveja, porém, sempre é bom lembrar que as Escrituras nos exortam a não nos afligirmos por causa dos malfeitores e não termos inveja deles. Aleluia. 21 e 22 vai falar assim: Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei pode causar. O ensino é bem claro: não te associe com os revoltosos. Esse é um apelo em favor de boa cidadania. Isso não significa que o cristão não deva cobrar do governo ou observar como as coisas estão sendo feitas, mas opondo-se ao governo de forma gratuita e hostil é uma atitude que Deus reprova. 23 ao 26 fala do clamor universal por justiça e vai dizer assim: Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos, e a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Esses versículos expressam apelos para uma reação universal contra juízes e corruptos. Sermos cristãos não nos obriga a referendar as ações governamentais quando são injustas ou opressoras.
O Cristo precisa ter fome e sede de justiça. Ela precisa subir aos tronos e aos tribunais. 28 e 29 vai dizer assim, ó. Não testemunhe. Sim, 28 e 29. Número 27. Pulei o 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Aleluia. Aqui esse versículo nos ensina sobre a importância de planejar e estabelecer prioridades em nossa vida. Ele nos lembra que devemos primeiro nos dedicar ao trabalho e às responsabilidades, antes de desfrutar dos frutos do nosso trabalho. Aleluia, né? Que nós primeiro possamos construir uma base para depois a gente poder desfrutar. Isso vai, acredito, em muitas áreas de nossa vida. Eu vi alguns também comentários bíblicos falando sobre a questão também do casamento, né? De primeiro você ter uma base sólida. Muitas pessoas já querem ter a casa, o carro, e já querem arrumar mulher, esposa, ou às vezes marido, mas principalmente para os homens, que é como provedor, né? A Bíblia fala que o homem é provedor. E você já quer pular as coisas, às vezes você é jovem, você já quer pular para ter uma casa, uma responsabilidade, ser pai também, né? Ter filhos, isso também fala disso, né? E de você ter filhos, você mulher também já quer começar a vida com filhos. Mas não, primeiro a gente deve o quê? Empenhar nossa vida no trabalho, vamos ter uma base sólida, né? Vamos trabalhar, vamos se planejar, tem uma importância de priorizar, trabalhar, estudar, né? Se formar, estudar, ter uma profissão, e aí você arrumar um emprego, ter uma base sólida e depois constituir sua família, você constituir aquilo que você precisa, né? Você precisa de obter, você quer ter um carro, quer ter sua casa, como é que você vai pagar esse carro? Como é que você vai pagar essa casa? Você precisa trabalhar. E para você trabalhar, será que para você ter uma boa profissão não é bom que você estude? Então priorize isso, né? Se fortaleça, você que é jovem, no estudo, busque cada dia mais estudar, vá fazer sua faculdade, vá arrumar seu emprego, vá batalhar. E assim vai fazendo pela ordem, né? Para que tudo... E depois você venha colher os frutos de todo esse seu esforço lá na frente. Aleluia. Bom, agora sim, versículo 28 e 29 fala: não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga: farei com ele o que fez comigo, e ele pagará pelo que fez. E vai dizer assim: palavras e atitudes andam juntas. Os lábios do Filho de Deus devem estar comprometidos com a verdade, e suas atitudes devem ser de paz. O cristão não foi chamado para devolver o mal com o mal, mas sim devolver o mal com o bem. Nem sempre é fácil dar a outra face, mas com a ajuda de Deus venceremos, né? Que nós possamos fazer o quê? Sempre estar buscando a Deus, né? Se a gente estiver lendo a palavra, sempre em oração e fazendo jejum também, que é muito importante, eu creio que Deus vai quebrando isso de nós, né? Essa questão do nosso ser, que nosso ser é assim, sabe? Ele quer revidar. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue, irmãos, né? Que a gente venha buscar o Senhor e aí a gente vai conseguir liberar perdão, a gente vai conseguir amar o nosso próximo. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Eu creio muito nisso. Leia a palavra de Deus, tenha uma vida de oração e faça jejum, porque eu acredito muito nisso, né? Para que a gente mate essa nossa carnalidade e deixe o Espírito Santo falar aos nossos corações. O versículo 30 ao 34 vai falar sobre a preguiça e vai dizer assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Há espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e um muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um pouco. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Versículo 34. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante e como a sua miséria, como um homem armado. Aleluia. Aqui fala mais uma vez sobre a preguiça.
Mais um exemplo importante de uma história que traz uma lição. Ela resume tudo o que já foi dito anteriormente sobre o preguiçoso, né? Aqui, Provérbios sempre vai falar muito de preguiça, né? Fala muito do preguiçoso. E pessoas que, infelizmente, existem pessoas assim, né? Não quer fazer nada, só de preguiça, não tem coragem de batalhar, não tem coragem de correr atrás. E, meu irmão e minha irmã, para a gente alcançar alguma coisa, a gente tem que batalhar. Para a gente ter aquilo que a gente quer, e às vezes o preguiçoso fica só olhando, e às vezes olhando até a vida do outro, né? Nossa, fulano tem tanta coisa, e fulano conquistou, fulano faz assim, né? Isso tá me ensinando, sabe? A me esforçar mais. E não deixar a preguiça, né, me dominar. A gente não deve deixar a preguiça nos dominar. Mas sim batalhar, correr atrás, fazer, né? Vale por todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente tem preguiça em algumas áreas, às vezes a gente deseja algo, mas a gente não quer batalhar. A gente fica preguiçoso, né, para fazer. Mas tem que se esforçar, né? A gente tem que se esforçar, porque se a gente não se esforçar, a gente não vai alcançar nada. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que você tenha meditado junto comigo, que você seja inspirado a estudar junto comigo. Se você perdeu alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, pega um caderno, né? Tem um caderninho devocional. A minha Bíblia ela tem espaço para anotações, né? Eu sempre inspiro você a fazer devocional, anotando. Eu tenho o meu caderninho aqui, que é uma benção, meu caderninho devocional. Sempre tenho muitos cadernos. E hoje eu vejo minhas filhas, que eu tenho 2 filhas de 11 anos, tenho meu filho Davi de 4 também. Mas hoje eu vejo as minhas filhas pegando os meus caderninhos devocionais antigos de estudos, de que elas estão lendo a Bíblia, né? E aí às vezes elas não entendem. E aí elas pegam o meu caderno devocional e elas estudam através dos meus cadernos devocionais. Eu tenho visto as minhas filhas estudarem. Então, glória a Deus por isso. Então, aquilo que eu tenho buscado, eu ainda tenho semeado, plantado na vida de outras pessoas. Além de eu estar aprendendo, eu tenho ajudado outras pessoas também a aprender. Porque um dia eu também não sabia nada. Um dia eu também não conseguia entender a Bíblia. E aí eu comecei a pedir muito a Deus que me ajudasse a ter esse momento, a gostar muito desse momento de ler a Bíblia, a estudar a palavra, a ter esse momento gostoso na presença do Senhor. Foi fruto de oração, né? E hoje estar aqui semeando na sua vida também foi algo que Deus colocou em meu coração, né? Se um dia eu precisei ser despertada para estar aqui nesse momento, a estar meditando na palavra, a ter prazer nisso, hoje eu estou aqui para inspirar você a fazer isso também. E eu tenho tido muitas áreas da minha vida, meu irmão e minha irmã, sendo mudadas através da palavra de Deus. E eu creio que a palavra muda, que ela transforma, né? Que ela nos coloca no lugar certo, né? Ela nos confronta. Então nós devemos buscar cada dia mais a palavra de Deus e aprender cada dia mais, estar perto de Deus, porque a palavra de Deus é instrução para as nossas vidas. E o livro de Provérbios há muitas instruções e muito interessante meditar em cada um desses versículos e assim a gente vai aprendendo. Mas como eu falei, nós devemos aplicar. Então que você venha aplicar cada palavra dessa no seu coração e na sua vida, para que você venha aprender cada dia mais. Aprenda com a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Nós voltamos na segunda-feira com o estudo de Provérbios. No domingo vai ser liberado um outro tipo de vídeo, né? Temos outros vídeos aqui no canal. Aqui a gente está estudando Provérbios um capítulo após capítulo. Mas também às vezes eu compartilho um versículo e aí eu libero aqui para vocês, para abençoar a vida de vocês, aquilo que Deus fala no meu coração, aquilo que Deus compartilha comigo. Eu gosto muito de estar trazendo para vocês também. Amém? Deus abençoe. Eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir.